Oi, alunos, tudo bom? Aqui é a professora Priscila, professora de matemática do curso Winners, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a prova de matemática do Enem. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você já está se preparando durante o ano inteiro. Então, o que a gente vai falar aqui são coisas que você deve focar ou revisar, nessa reta final. Então, nosso primeiro tópico vai da matemática básica, que é falar sobre razão, proporção, e aí dentro tem regra de 3 também, que pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Dentro desse tópico ainda, é importante a gente falar sobre um tipo de questão que cai o tempo inteiro e que é mesclada com geografia, que a gente fala sobre escala, que é uma proporção entre medida de uma figura e medida real. Só que dentro da escala, a gente também tem que saber fazer a conversão de medidas, da nossa escala métrica. Lembrando que começa com quilômetro, depois hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Foi nosso segundo tópico, ainda da matemática básica e importantíssimo, que é saber falar sobre porcentagem. Lembrando que porcentagem é uma fração centesimal, ou seja, seu denominador é igual a 100, mas a gente também pode resolver porcentagem por regras de 3 simples, tá? Lembrando que sempre o seu total tem que estar associado a 100%. E a porcentagem puxa o nosso próximo tópico importante para o Enem, que é o terceiro tópico, que fala sobre estatística. E aí, dentro da estatística, a gente pode abordar tanto análise de gráficos e tabelas, quanto a gente pode falar das medidas de tendência central, que são média, moda e mediana. Lembrando que quando a gente fala de média, ela pode ser aritmética simples ou ponderada. Quando é que vai ser simples? Quando a gente tiver dados soltos, aleatórios. Então, a gente soma todo mundo e divide pela quantidade deles. Agora, quando é que vai ser ponderada? Quando tiver organizado com frequências, por exemplo, em tabelas, ou tiver atribuição de pesos aos meus dados. E aí, a gente vai dividir pelo somatório das frequências ou pelo somatório dos pesos, ok? Um outro tópico importantíssimo para o Enem é falar de análise combinatória e probabilidade, que aí já é um tópico exclusivo da galera do ensino médio. Análise combinatória é o número de possibilidades que determinada coisa tende a acontecer. Então, sempre que ele perguntar de quantas formas de determinado evento pode acontecer, você vai pensar em análise combinatória. E aí a gente pode pensar em permutação, que é apenas a troca de coisas de lugar, ou a gente pode pensar em combinação ou arranjo. Quando é que eu sei que é combinação? Quando eu estou fazendo uma escolha onde a ordem não importa. E arranjo é uma escolha onde a ordem importa. Probabilidade é a chance que alguma coisa tende a acontecer. Então, probabilidade você sempre vai fazer em forma de fração. Então, por exemplo, ao jogar um dado, qual a probabilidade de sair um número primo? Então, probabilidade é sempre o que eu quero sobre o que pode acontecer. O que pode acontecer no lançamento de um dado? Sair 6 números, então meu denominador vai ser 6. Dentro desses 6 números do dado comum, quantos são primos? 3, o 2, o 3 e o 5. Então, a probabilidade é 3 sobre 6. Se ele pedir para você simplificar a fração, você simplifica, vai ficar 1 sobre 2. E se ele pedir em porcentagem, basta você fazer uma regra de 3, onde o denominador vai ser o seu 100% e o numerador vai ser o x%. E para a gente fechar esse vídeo, é importante a gente falar que também cai o nosso quinto tópico, o nosso tópico número 5, que é geometria espacial, que é o que trata de 3 dimensões. Geometria plana também cai, mas sempre é importante a gente focar em geometria espacial, porque na prova do Enem sempre tem questões, sejam elas teóricas, apenas para você identificar que tipos de figuras, ou falando de volumes. E quando a gente fala de volume, é bom você lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ok? Então, espero que essa dica tenha ajudado vocês e boa prova!